Fala, tricolores! O paredão chegou, mas no momento errado. Eu acho que esse título é perfeito para elucidar essa situação da contratação do goleiro João Paulo feito pelo Bahia. João Paulo, ao meu ver, é um paredão, como eu coloquei no título do vídeo. Eu acho um grande goleiro, mas chega não no seu melhor momento, se assim podemos dizer, né? E o Bahia traz um goleiro que é o momento que o Bahia faz uma aposta. Toda contratação é uma aposta, isso é um fato. Já deixando minha opinião aqui sobre essa questão de contratação, né? Eu acho que toda contratação é uma aposta, porém tem contratações que você vê um pouquinho mais ali de risco, de possibilidade de dar errado, e outras que você fica um pouco mais tranquilo, você tem uma expectativa mais positiva. É claro que a gente pode... Eu acho que é errada a contratação do João Paulo? Não, eu não olho por esse lado que é uma contratação errada, só acho que não é o melhor momento, não é o melhor timing para se fazer essa contratação. Mas quer dizer que ela vai dar errado? Não. Pode dar certo, pode dar muito certo. E eu vou tentar trazer aqui um pouquinho de argumentos sobre a minha desconfiança sobre a contratação do João Paulo, mas também deixar aqui a minha opinião clara, não só como torcedor, e sim como uma pessoa que vê o futebol como um todo, de que pode dar muito certo essa contratação do João Paulo e se tornar uma boa aquisição feita pelo Esporte Clube Bahia. Então, já de antemão, deixa o like no vídeo, deixa também nos comentários a sua opinião assim que você terminar de assistir esse vídeo e inscreva-se no canal. Meu nome é o Emerson e esse é o canal Bahia na Cena. Então vamos direto para o assunto. O Bahia ficou aí durante um bom tempo aí com a expectativa, né, o torcedor com essa expectativa de contratação de um goleiro, porque os goleiros que aqui estavam não vinham agradando, como não vem agradando, né? Me refiro a Marcos Felipe, Ronaldo e Danilo Fernandes. Começar a falar sobre o Marcos Felipe, teve diversas falhas que o Marcos Felipe cometeu, algumas não só culpa dele, mas que já vinha um desgaste, já acabou pesando, inclusive o jogador foi até negociado agora. Eu acho que vou fazer um outro vídeo falando exclusivamente sobre a situação de Marcos Felipe, que foi emprestado, né, para o futebol da Turquia. Ronaldo foi contratado ali de uma situação ali para tapar, digamos que um buraco ali da saída do Denis Júnior, veio para ser um segundo goleiro. Acabou falhando também em alguns momentos. Não é um goleiro que a gente tem uma confiança, assim como também não tínhamos mais uma confiança no Marcos Felipe. Danilo Fernandes, a gente sabe que é um goleiro que ficou aí muito mais pela questão da voz ativa, um goleiro ali de vestiário, um colaborador, um excelente profissional, mas que ficou por mais um ano no Bahia, muito mais pelo apelo emocional, até por parte do torcedor, ficou ali de uma forma simbólica ali, né? Uma decisão que não é tão comum do grupo ter tomadas de decisões muito mais por questão emocional do que racional. O Danilo Fernandes, a gente não tinha expectativa de que Danilo Fernandes fosse ser um goleiro nessa temporada de 2025 que fosse brigar por posição. Sinceramente não, pelas questões técnicas e físicas principalmente. Um goleiro que está com uma idade avançada, provavelmente vai se aposentar, mas o seu vínculo com o Bahia também se encerra esse ano, né? Questão do contrato. Então o Bahia tinha essa carência de um goleiro que viesse para trazer uma segurança. A meu ver, o goleiro ideal precisaria de outros atributos, não só ser um goleiro bom ali debaixo das traves, né? Mas que tivesse uma qualidade ali para fazer um jogo apoiado, um jogo com os pés. Esse seria, ao meu ver, um goleiro ideal, mas eu sei que é difícil encontrar esse goleiro no mercado. O Bahia tentou alguns goleiros no início da temporada, tentou a contratação do goleiro Everson, do Atlético Mineiro, que para mim seria o perfil ideal desse goleiro, mas não é sempre, né? Quem tem um goleiro com boa qualidade não vai liberar de forma tão fácil. E tem outros nomes também, que esses outros não tão conhecidos, não tão gabaritados, não tão com esse perfil de ter um jogo apoiado com os pés, mas que eram nomes que tinham uma expectativa mais positiva, com mais qualidades, se comparado aos goleiros que nós tínhamos aqui, né? E passou um bom período. E a minha crítica ao grupo é justamente porque passou um bom período para anunciar um goleiro, que era um problema que já vinha desde o final da temporada passada. Não anunciou um goleiro com um gabarito para ser um titular e acabou contratando o João Paulo, que é um sonho antigo do Bahia. O Bahia já tentou a contratação do João Paulo ali em 2024, quando o Santos caiu para a Série B, que era um goleiro que é top 5 do futebol brasileiro, era top 5 do futebol brasileiro quando atuava, mas não acabou vindo porque justamente estava em alta e ele era um cara que
o que pesou mais de João Paulo não ter vindo para o Bahia, ou até se negociar para o time, que ele era torcedor do Santos. E no momento que o Santos caiu ali, ele não quis virar as costas para o time, né? Um momento bem difícil. E não deu certo inicialmente essa negociação, mas acabou vindo agora. A situação do João Paulo, um goleiro que não estava atuando, porque ele se lesionou em 2024, na Série B ali pelo Santos. Se lesionou, teve uma lesão grave, uma lesão no tendão de Aquiles. Se recuperou de forma imediata, foi rápido a recuperação dele. A expectativa é que ele se recuperasse no Campeonato Paulista desse ano, 2025, mas ele acabou se recuperando bem antes. Porém, assim que o João Paulo ele se lesiona, quem assume a vaga é o goleiro Brazão, que no início cometeu algumas falhas ali, foi cobrado, atuando ali de forma insegura, goleiro jovem, né? Mas depois se firmou na equipe do Santos, se tornou ali um goleiro que tem um carisma do torcedor, pega muito. Hoje se consolidou ali em 2024, né? Se firmou ali como titular em 2024, o João Paulo se recupera de lesão, mas já não tinha um espaço ali, não tinha como pegar e tirar o Brazão e colocar o João Paulo para jogar. Então o João Paulo fica ali no banco de reservas. Na temporada de 2025 é o ano de consolidação absoluta de Brazão, pegando muito. João Paulo não teve ali espaço para recuperar essa titularidade em momento algum. Sequer isso foi cogitado pelas partidas que o Brazão vinha fazendo, não por demérito de João Paulo, e sim por mérito do Brazão. O João Paulo em 2025 ele participa de 4 jogos, sendo um pelo Campeonato Paulista ali, um jogo que o Brazão, se não me engano, estava suspenso. O jogo ali marcado pelo gol de Olímpico que Neymar faz, Neymar já estava no Santos. O João Paulo, no que ele foi exigido naquela partida, ele foi bem, mas nada de tão espetacular como ele já fez em outras partidas na temporada de 2020, 2021 e 2022, onde o João Paulo foi cogitado até na seleção brasileira, foi pretendido por diversos clubes, não só o Bahia, mas como o Flamengo também tentou a contratação de João Paulo. E 3 amistosos que o João Paulo participou, mas nada que fizesse com que ele recuperasse essa vaga de titular. E 2025, o Brazão hoje aí é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. O Flamengo acabou de fazer mais uma proposta aí pelo Brazão, aí negada pela equipe do Santos. E João Paulo, ele tentou ali em 2024, em 2025 ele permaneceu ainda com o objetivo de tentar recuperar essa vaga, né? Conseguir ser titular. E teve algumas propostas de Cruzeiro, Fluminense, ele optou por não ir, teve proposta para fora do Brasil. Ele não foi inicialmente porque queria reconquistar essa vaga, mas Brazão só se consolidando, e ele tinha um bom relacionamento com o goleiro Brazão e sabia que Brazão dificilmente ia ceder esse espaço, e ele optou por aceitar a negociação. Ele ia para o futebol turco, mas optou por vir para o Bahia, abriu mão de salários atrasados que tinha com a equipe do Santos, direitos de imagem, uma série de percentual do passe dele. Ele também cedeu para a equipe do Santos até como forma de gratidão e para facilitar a negociação, porque inicialmente ele não atuaria pelo futebol brasileiro, não queria ir vir para o Bahia. Então é um goleiro que chega com vontade de jogar, chega para jogar. É claro que o peso é a questão do ritmo de jogo. A gente não sabe como é que vai ser o Brazão, se será o Brazão de 2021, de 22, 23, ou como é que está esse Brazão agora. Não por motivo de que ele vinha cometendo falhas nas oportunidades que ele teve, não pelo esquisito, mas simplesmente pelo ritmo de jogo. Então existe essa desconfiança. Falando um pouquinho sobre as características do goleiro João Paulo. Talvez até tenha trocado em algum desses momentos aí a questão do nome do goleiro, mas é João Paulo. O João Paulo, ele é um goleiro que quando ele surgiu no Santos o maior destaque de João Paulo é o reflexo, agilidade e explosão. É um goleiro que, principalmente no 1 contra 1, faz defesas espetaculares, defesas milagrosas ali, chutes em sequências ali que ele acaba tendo explosão e defender. É o destaque dele. O aspecto negativo é que ele não tem uma boa saída de bola do gol, assim como o John também, que disputou posição com o João Paulo durante o tempo, e João Paulo depois conseguiu até essa titularidade. Ele acaba falhando, não é cometendo falha, mas não passa tanta segurança na saída do gol. Inclusive o Santos mandou embora o treinador de goleiros, chamado Azul, que era o preparador de goleiros de longa data da equipe do Santos,
para tentar melhorar esses atributos, não só em João Paulo, mas também em John, que não estava mais lá, né? O João Paulo e o Brazão. Mas não, confesso que não posso chegar para você e falar que houve uma evolução no João Paulo nesse quesito. Preciso ter mais mostragem. E a outra característica negativa do João Paulo é que ele não tem um bom jogo apoiado. Então o Bahia hoje precisa de um goleiro com... Ou melhor, o Bahia utiliza hoje muito a saída de bola com o goleiro. E o João Paulo não tem como fundamento isso. Já foi treinado pelo técnico Diniz, que tinha isso como característica, né? Esse jogo também apoiado, a bola passando muito ali pelos defensores, inclusive do goleiro. E não atrapalhou, mas também não era um goleiro que mostrava que tinha o tino para fazer aquilo. Ele pode melhorar com os trabalhos e treinos aí com o Bahia. Espero que melhore. Mas tem esses pontos. Então o torcedor não precisa ter uma expectativa. Não acho que seja boa achar que o João Paulo vai chegar aqui e vai fazer um bom jogo aí apoiado com os pés. Não. Mas também não pode esperar que... Pode ter certeza, se assim posso dizer, que ele não vai inventar. É um goleiro que não tem medo de rifar a bola para frente. Não tem vergonha de fazer isso. Tem personalidade forte. É um goleiro que foi capitão do Santos durante um bom período. E é um cara que falta um pouquinho dessa característica no time do Bahia, né? Jogador que seja aguerrido. A gente lembra muito do Acevedo, mas o João Paulo é muito voz ativa, cara. Dentro de campo e em vestiário ele é muito voz ativa, não à toa. Foi um dos líderes e capitão da equipe do Santos. E eu torço para que dê certo, porque é um goleiro que tem potencial. Se ele fosse adquirido no momento que o Bahia contratou o Ronaldo, seria uma excelente aquisição do Bahia, naquele momento que o Bahia contrata Ronaldo. Porém, o jogador não tinha interesse de sair do Santos naquele momento, então seria muito difícil e provavelmente seria um valor mais caro. Esse momento é crucial porque o jogador quer jogar, então foi uma escolha dele sair da equipe do Santos e facilitou até com essa questão, como eu falei, que abriu mão do passe, né, para sair, para vir jogar aqui no Bahia. O jogador quer jogar, tem essa vontade, é um cara excelente profissional. No ano de 2023, que ele não teve uma fase tão boa, foi o ano que ele passou por alguns problemas também no quesito pessoal, né? A mãe dele passou por questão de saúde, a esposa dele também, a namorada, que agora é esposa. E em nenhum momento o jogador parou de treinar ou não teve alguma partida. Mostrou ali a questão do seu profissionalismo e também ele era um torcedor do Santos, né? Então é um jogador que agrega diversas formas ao grupo. Vamos citar aqui o ponto do que eu achava que o Bahia deveria contratar, como deveria contratar um goleiro, essa situação e expectativa do torcedor. E é aí onde eu falo e peço, na verdade, não é querendo colocar um peso no torcedor, cada um sabe como torce, como cobra, como pede. Eu acho que a gente tinha uma expectativa de um goleiro que viesse em uma situação e o goleiro vem em outro momento, e talvez o torcedor esteja um pouco frustrado com essa questão e coloque muito peso no quesito do jogador não estar atuando. Ele não estava atuando por deficiência dele, mas sim por muito mérito de quem estava como titular. A gente está falando de Brazão. O goleiro é reserva, mas quantas reservas hoje tem no futebol brasileiro com a qualidade do João Paulo? E uma outra coisa que eu vejo muitas pessoas falando, o Santos é um time que está brigando para não cair. Sim, está brigando para não cair. O Santos estava brigando para não cair, o João Paulo se destacou quando ele estava lá como titular e foi pretendido por diversos clubes. Não é esse o maior argumento para questionar a contratação do João Paulo. A meu ver, o questionamento tem que ser justamente esse, né? Essa expectativa, tem esse aspecto negativo dele estar sem atuar e o goleiro precisa de ritmo de jogo. Então a gente precisa ver o João Paulo jogar, entender que inicialmente, pela questão do ritmo de jogo, pode ser um pouco complicado, o goleiro esteja um pouco ali, né, inseguro e ansioso para mostrar trabalho, para jogar, essa vontade de jogar. Eu espero que tenha um resultado positivo nesse quesito e que o torcedor compreenda e de certa forma também abrace o jogador. Não coloque um ranço já porque queria uma outra contratação, que abrace, que apoie dentro do possível. A depender depois, se começar a ter falhas, que cobre também. O torcedor é livre para isso, mas no momento o jogador vai estar buscando representar as cores do nosso Bahia. A gente tem que torcer para que dê certo. Eu espero que dê certo, que o João Paulo se torne uma excelente aquisição, porque pode se tornar, porque os valores que está sendo aí estipulados, né, de obrigação de compra ou opção de compra do Bahia dentro de 11 milhões aí, ao meu ver é um valor baixo
para o gabarito que estava o João Paulo. É claro que ele não está atuando, fez com que o passe dele baixasse. Em outro momento, se o Bahia fosse tentar contratar o João Paulo, seria valores bem maiores. Então pode ser uma excelente aquisição. E que seja o paredão que a gente está esperando, que o João Paulo possa performar dentro do possível aí e ajudar o nosso esquadrão. Então esse é o vídeo, galera. Se talvez falte alguma coisa aí, eu complemento aqui, eu faço um short de sorte para você. Então se você assistiu até aqui, deixa o like no vídeo, deixa nos comentários a sua opinião. Vamos torcer pelo Bahia, vamos torcer para que João Paulo dê certo, seja o paredão tricolor. E inscreva-se também no canal, a gente está sempre buscando trazer uma resenha massa aqui para vocês, uma opinião de forma sensata, nem 8, nem 80, sempre ali com bom senso, analisando os fatos, tentando trazer dados e argumentando sobre isso. Valeu, bora Bahia! E também quero aqui fazer um pedido, se você não conhece ainda o canal BAP, ECB, peço que você procure aí, canal de Robson, que representa o grupo BAP no WhatsApp, um grupo também que eu faço parte, e de lá também sai muitas resenhas massa, tem muita discussão, uma resenha, opiniões fortes de alguns, críticas bastante acentuadas, mas é uma galera massa. Eu peço que vocês vão lá também no canal do Robson, dê uma olhadinha nos vídeos lá, na resenha, ele faz muita resenha justamente de vídeos, de conteúdo de dentro do nosso grupo do WhatsApp, algumas discussões ali, e faz uma resenha massa. Então espero que vocês vão lá também, dê essa moral ao canal BAP, receber um parceiro aqui do canal Bahia na Cena. Valeu, tamo junto e bora Bahia!